Pessoal, dando continuidade, eu sou o Fernando e vou dar continuidade ao trabalho como princípio educativo no ordenamento curricular da educação básica. Então a gente vai adentrar agora o trabalho e educação no Brasil, ok? Então, opa. Então, o trabalho e educação no Brasil. No Brasil, diante da penúria e das más condições de vida e de trabalho de operários e de trabalhadores do campo, ao final da ditadura militar, nos anos 1980, foram muito discutidas as propostas da educação da Constituinte de 88 e os termos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Então isso é muito importante, pessoal, como que se formou as diretrizes e bases e que vai acarretar no nosso ensino, né, no nosso currículo, e como se deu essa relação do trabalho e educação. Os pesquisadores e educadores da área do trabalho e educação tiveram de enfrentar uma questão fundamental. Se o trabalho pode ser alienante, como a gente viu, né, e embrutecedor, como pode ser princípio educativo, humanizador de formação humana? Então essa é a questão que os é, estudiosos, educadores do Brasil tiveram que se colocar, né, ao introduzir o trabalho na educação, né? Desde o início do século XX, com a criação das escolas de aprendizes e artífices, em 1909, havia evidência histórica da introdução do trabalho, das oficinas, do artesanato, dos trabalhos manuais, enfim, né? Essa necessidade. Em instituições educacionais, existia a experiência socialista do início do mesmo século, introduzindo a educação politécnica, então uma ideia socialista, com o objetivo de formação humana em todos os seus aspectos: físico, mental, intelectual, prático, laboral, estético, político, combinando estudo e trabalho. Então, tem uma origem, né, pessoal, esses trabalhos. Vários autores se debruçaram sobre o tema, porque tratava-se de defender uma educação que não tivesse apenas fins assistenciais, moralizantes, como aquelas primeiras escolas, né, ligadas à igreja. Ok, pessoal? Também que não se limitasse a preparar para o trabalho nas fábricas, a exemplo da iniciativa do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, criado no governo de Getúlio Vargas em 1943. Criticava-se ainda o tecnicismo voltado ao mercado de trabalho, a adoção do industrialismo pelo sistema das escolas técnicas federais, criados no mesmo período Vargas. Então essa questão do trabalho e educação no período Vargas é bastante destacada, né? E aqui e posteriormente muito discutida. De outra parte, a ideia de educação politécnica sofria ataques por sua inspiração socialista, implantada pelo regime comunista da Revolução Russa de 1917. Então, tem uma origem na Revolução Russa, que, tendo por base a obra de Marx, buscava a combinação da instrução e do trabalho. Segundo Manacorda, o marxismo reconhece a função civilizadora do capital. Isso que é importante. O capital tem uma função civilizadora. Não rejeita, antes aceita as conquistas ideais e práticas da burguesia no campo da instrução, como universidade, laicidade, estatalidade, né, que é o Estado, cumprindo seu papel, gratuidade, renovação cultural, assunção da temática do trabalho, como também a compreensão dos aspectos literário, intelectual, moral, físico, industrial e cívico. Né? Apesar das críticas, Marx tinha essa noção dessa função civilizadora do capital. No entanto, no Manifesto Comunista, é claro quando recomenda que a educação pública e gratuita para todas as crianças, a abolição do trabalho infantil nas fábricas, na sua forma atual, combinação da educação com a produção material. No Capital, ele explicita a ideia de educação politécnica ou tecnológica, do sistema fabril como expõe pormenorizadamente, pormenorizadamente por Robert Owen, ok? Então ele colocou em detalhes, né, pessoal? Brotou o germe da educação do futuro, que combinará o trabalho produtivo de todos os meninos, além de uma certa idade, com o ensino e a ginástica, constituindo-se em método de elevar a produção social e de único meio de produzir seres humanos plenamente desenvolvidos. Então essa ideia, né, do trabalho ligado, né, à educação, né, como uma ferramenta, como um aliado à educação,
Então já era discutido ali desde o século XIX, ok? Então Robert Allen já e todas essas ideias aí que se desenvolveu também junto com o Capital, né? A ideia da gratuidade, da escola pública, a necessidade de educar para ter um trabalhador mais eficiente, né? Assim sendo, a discussão sobre o trabalho como princípio educativo esteve associada à discussão sobre a politécnica e sua viabilidade social e política no país. Historicamente, como demonstra a análise de Fonseca, sempre predominou o conservadorismo das elites. Então, no Brasil, sempre dominou o conservadorismo das elites, reservando-se para si a formação literária e científica. Para os trabalhadores, prevaleceu a oferta de educação alimentar e não universalizada para toda a população. Além disso, o dualismo educacional se expressa na destinação dos filhos dos trabalhadores ao trabalho e ao preparo para as atividades manuais e profissionalizantes. Então, assim, as elites sempre tenderam a isso. Escolas de formadores de pensadores ou de condutores da sociedade para a elite. Os trabalhadores manuais, profissionalizantes, para os pobres, ok? Outro fato que acontece no Brasil, ali na década de 90, pessoal. Então essa discussão ela foi indo, ela passou aqui, ó, da década de 60, de 80, até chegar em 90, ali já com a LDB. Essa discussão, em sua expressão político-prática, retornaram nos anos liberais, né, de 1990, então neoliberalismo, com o capital tomando uma nova forma, uma forma globalizada, né? Com a exaração do decreto, então com esse decreto colocado em prática em 97, que contrariava a LDB, a LDB tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então o artigo 2 desse decreto implantou, do decreto 2208/97, implantou-se a separação entre o ensino médio geral e a educação profissional técnica de nível médio. Nos anos 2000, em condições políticas polêmicas, o governo exarou o decreto 5.154 de 2004, que revogou o anterior e abriu a alternativa da formação integrada entre a formação geral e a educação profissional técnica e tecnológica do nível médio. Então, essa ideia de integração, né? Não mais de separação. Isso também é um fator importante aí da nossa história da relação do trabalho e educação. Do ponto de vista político-pedagógico, tanto a conceituação do trabalho como princípio educativo, quanto a defesa da educação politécnica e da formação integrada, formulada por educadores brasileiros, pesquisadores da área de trabalho e educação, tem por base algumas fontes básicas teóricas conceituais. Em um primeiro momento, a vertente marxista gramsciana, né, que tem vários autores aqui, Maconda, Frigoto, Machado, Saviani, Nocella, Rodrigues, e outra, a ontologia do ser social, desenvolvida por Lucas Antunes, que também bebia da vertente gramsciana, mas abordavam por outra perspectiva. Então, assim, vamos ali. Primeiro, o que o Gramsci, né, influenciado por Marx, dizia? Ele propõe a escola unitária, que se expressaria na unidade entre instrução e trabalho, na formação de homens capazes de produzir, mas também serem dirigentes, governantes. Então, para isso, seria necessário tanto o conhecimento das leis da natureza, como das humanidades e da ordem legal que regula a vida em sociedade. Então, ele tinha uma visão mais abrangente, né, que a escola seria integrada a tudo isso. Saviani, opondo-se à concepção capitalista burguesa, que tem por base... Então, o Saviani também bebe dessas ideias do Gramsci, só colocando. Então, mas ele se opõe às ideias capitalistas burguesas, que tem por base a fragmentação do trabalho em funções especializadas e autônomas. Então, ele defende essa integralidade. Então, ele defende a politécnica, que postula que o trabalho desenvolva numa unidade indissolúvel os aspectos manuais e intelectuais. Todo trabalho humano envolve concomitância do exercício dos membros, das mãos e do exercício mental e intelectual. Isso está na própria origem do entendimento da realidade humana, enquanto constituída pelo trabalho. O Frigoto vai falar o quê? Que também bebe dessa mesma base marxiana, gramsciana. Frigoto argumenta em dois sentidos. Primeiro, faz a crítica à ideologia cristã
e positivista de que todo trabalho dignifica o homem. Nas relações de trabalho, onde o sujeito é o capital e o homem é o objeto a ser consumido, usado, constrói-se uma relação educativa negativa. Então ele aponta aqui que essa relação com o trabalho pode ser negativa. Por quê? Porque é uma relação de submissão, de alienação, isto é, nega-se a possibilidade de um crescimento integral. Um segundo momento, né, aqui, que é a visão mais do Lucas, ele preocupa-se com a análise política das condições em que o trabalho e a educação se exercem na sociedade capitalista brasileira, como a escola articula os interesses de classe dos trabalhadores. É preciso pensar a unidade entre o ensino e o trabalho produtivo, o trabalho como princípio educativo e a escola politécnica, né? A reflexão toma forma tendo por base Lucas, né? Em sua reflexão sobre a ontologia do ser social, o autor examina o trabalho como atividade fundamental do ser humano, ontocriativa, que produz os meios de existência na relação do homem com a natureza, a cultura e o aperfeiçoamento de si mesmo. De outra parte, o trabalho humano assume formas históricas, muitas das quais degradantes, penalizantes nas diferentes culturas, na estrutura capitalista e em suas diversas conjunturas. Então ele, como o Frigoto já falava, o Lucas também aponta para essa possibilidade da educação, do trabalho, exercer uma negatividade na educação. Então, o Lucas vai dizer o quê? O trabalho não é necessariamente educativo. Desse conjunto de ideias e debates, foi possível concluir que o trabalho não é necessariamente educativo. Depende das condições de sua realização, dos fins a que se destina, de quem se apropria do produto do trabalho e do conhecimento que se gera. Ok? Então, já indo para uma parte mais final, na sociedade capitalista, a transformação do produto do trabalho de valor de uso para valor de troca, apropriado pelo dono dos meios de produção, conduziu à formação de uma classe trabalhadora expropriada do benefício da riqueza social e dos saberes que desenvolve. No campo da saúde, como na educação, o que é um direito torna-se uma mercadoria, uma atividade como qualquer outra sujeita ao mercado. Ok? Então, para finalizar, tendo por base as exigências do sistema capitalista, a educação profissional modelou-se por uma visão que reduz a formação ao treinamento para o trabalho simples ou especializado para os trabalhadores e seus filhos. Por isso, né, que o trabalho tem que ter um princípio educativo. Então, a introdução do trabalho como princípio educativo na atividade escolar ou na formação de profissionais para a área de saúde supõe recuperar toda a dimensão do conhecimento científico, tecnológico da escola unitária e politécnica, introduzir nos currículos a crítica histórico-social. Então, pessoal, isso é muito importante. Então, aquela tendência histórico-social, que a gente estudou já, ela é muito importante, que ela seja introduzida junto a essa ideia do trabalho, né, no sistema capitalista. Os direitos do trabalho, né, o trabalhador tem que conhecer os seus direitos e o sentido das lutas históricas no trabalho, na saúde e na educação. Então, o trabalhador tem que ter consciência disso, ele tem que ter uma consciência histórica e tem que refletir sobre o que ele está fazendo em seu trabalho. Ele não pode estar alienado nesse processo de aprendizagem, né? Pessoal, as bases de informações é o site da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, o endereço está aqui e a autora é Maria Civiata. Pessoal, então a gente vai dar continuidade aos estudos. Um abraço, até a próxima.